Olá, aqui é a professora Kátia e nós vamos iniciar essa semana com o livro EMAI, volume 2, do 5º ano. Vamos iniciar com a sequência 16, atividade 16.1, da página 11. Marcos e Helena moram em uma pequena cidade, mas têm muitas possibilidades de diversão. Eles frequentam a livraria de Dona Neia, e ela lhes contou que sempre faz um levantamento dos livros que tem para vender. 1. Resolva com um colega as situações problema, a seguir e registre os procedimentos utilizados. Aí lá na letra A. Na livraria de Dona Neia havia uma prateleira com 1.200 livros de romance, e os outros eram de aventura. Se o total de livros na prateleira eram de 2.550, quantos eram os de aventura? Então, nós vamos pensar da seguinte forma. Ela tinha 1.200 livros, né? Essa aqui é a letra A. 1.200 livros que eram de romance, mais outros que eram de aventura. Eu não sei o total dos livros de aventura, mas eu sei que o total de livros nessa prateleira eram de 2.550. Então, qual o tipo de conta, né? Qual o tipo de operação que eu tenho que fazer para encontrar essa solução? Lembra que eu expliquei para vocês? E se a gente fizesse a conta inversa, a inversa da adição? Eu pegasse o total de livros, 2.550, e tirasse do quantidade de livros de romance. Se eu fizer esse tipo de conta, eu encontro aqui o que estava me faltando, que era outra quantidade de livros de aventura, tá? Então, é esse pensamento que eu tenho que ter. Eu sei a quantidade de romance, eu não sei a quantidade de livros que eu tenho de aventuras, mas eu sei o total de livros que eu tenho na prateleira. Então, eu preciso pensar na conta inversa daquela que me apresenta o problema, tá? Que no caso seria a adição. Vamos agora, então, pensar na letra B. Nessa livraria também havia 1.325 livros de contos. Dona Neia foi a uma feira de livros e comprou outros 565. Quantos livros de contos a livraria tem agora? Aqui eu tenho uma outra problemática, né? Vamos lá pensar na letra B. Eu tenho um outro pensamento aqui agora. Na letra B. Ela tem 1.325. 1.325. E ela comprou, né? Ela foi na feira de livros e ela comprou 565. Eu preciso saber agora o total desses livros, tá? Essa conta aqui, nessa situação problema, ela não requer uma conta inversa, porque aqui diz que ela tinha uma quantidade e ela comprou uma outra quantidade, tá? Então, vocês vão fazer esse tipo de conta. Vamos lá para a letra C. Dona Neia fez uma promoção e vendeu 15.350 livros, dos quais 7.330 eram de romance e os demais eram de aventura. Quantos livros de aventura foram vendidos a mais do que os de romance? Então, ela tinha 15.350 livros e ela vendeu 7.330. Então, ela vendeu 7.330. Eu quero saber quantos livros de aventura foram vendidos a mais do que os de romance, tá? Então, vocês vão pensar qual o tipo de conta que vocês têm que fazer. Vamos pensar o seguinte, se ela vendeu estes livros, então eu tenho que fazer esse tipo de operação, ela não tem mais, então eu vou fazer uma subtração, certo? Então, vamos lá, 0 menos 0, 0, 5 menos 3, 2, 3 menos 3, 0. 5 eu não consigo tirar 7, então eu empresto desse 1 e ele fica 0 e aqui fica 15.
15 menos 7, 8. Então, vamos pensar aqui. Os de aventura foram 8.020 livros. Só que eu tenho uma outra questão. Eu quero saber quantos livros de aventura foram vendidos a mais do que os de romance. Ele tem um número maior, não é? 8.020. Vou fazer aqui deste lado. 8.020 é um número maior, né? O de aventuras é maior do que os de romance, que são 7.330. Quando eu me refiro a mais, não quer dizer que é uma soma. Isso vocês vêm aprendendo desde o primeiro ano, né? A professora sempre explica para vocês, o professor, o a mais não quer dizer soma. A gente tem que pensar o seguinte, por exemplo, a professora Kátia é mais velha do que vocês, certo? Quantos anos a mais eu tenho do que vocês? Eu não posso pegar a idade de vocês e somar com a minha, certo? Porque eu vou deixar de ter a minha idade e vou ser mais velha. Então, que tipo de conta que eu tenho que fazer quando eu descubro do a mais? Se vocês têm 10 anos, vamos supor, e a professora Kátia tem 38. Então, quantos anos a mais eu tenho do que vocês? Se vocês têm 10 e é 38, então eu tinha 28 quando vocês nasceram. Deu para entender esse raciocínio? Né? Eu vou... não é um número maior, e sim um número menor quando eu falo no a mais. Então, se eu tenho 8.020 livros, eu vou tirar, né, essa quantidade aqui, porque eu tenho 7.330 são livros de romance, 8.020 são de aventura. A problemática diz quanto que tem a mais este livro. A gente já sabe que é maior, eu não posso ter um número maior do que esse. Então tem que ser outro tipo de conta. Eu quero que vocês pensem e mostrem lá pra gente, tá? Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a professora. Mas lembrando que aqui é o de aventura, né? Esse é o total de aventura. E este daqui é o total de romance. Só de olhar a gente sabe que a aventura tem mais. Mas quanto ele tem? Qual o número desse maior do que esse daqui, né? Quanto que ele tem a mais do que esse? Vamos pensar na conta. Lembrando daquilo que eu falei da idade. De qualquer dúvida, entre em contato com a professora.